Olá, queridos irmãos, no Salvador Jesus. É uma alegria poder chegar até vocês para mais um momento de meditação na palavra do Senhor. O texto sobre o qual queremos meditar neste dia, nesta oportunidade, é o texto de Mateus, capítulo de número 11, versículos de número 2 até o versículo de número 6. Diz assim o texto: João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Jesus fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. João Batista era aquele de quem o profeta Isaías disse, a voz do deserto, que tinha como objetivo, ou por tarefa, ou por dever, preparar o caminho para o Evangelho. E João Batista fez esse trabalho muito bem feito, chamando as pessoas ao arrependimento e dizendo da necessidade de confessarem os seus pecados, reconhecerem os seus erros, para que fossem batizadas no Rio Jordão. João Batista agora está preso. Não que ele tivesse cometido algo errado, mas por chamar as pessoas ao arrependimento, anunciar a palavra de Deus. E com essa finalidade, ou com a prisão, o objetivo era fazer com que as pessoas ficassem com medo e não dessem mais atenção ao ensino da palavra. Então aparece Jesus. A primeira palavra de Jesus, em Mateus 4, no seu primeiro sermão, é: arrependam-se, atestando que a pregação de João Batista era verdadeira e de que a necessidade do arrependimento era real. O arrependimento se faz necessário na vida de todos nós. Somente após o arrependimento é que o Evangelho consegue alentar, animar e fortalecer-nos espiritualmente. Enquanto não nos arrependemos, enquanto permanecemos na dureza do coração, a consciência nos acusa e apavora, por não reconhecermos nossas faltas. E às vezes pensamos que, gritando mais alto, ou sendo mais duro, nós vamos conseguir convencer os outros da nossa inocência. Porém, diante de Deus, não há nenhum inocente. Todos nós pecamos e transgredimos a santa vontade de Deus. João Batista, por ter recebido de Deus a tarefa de preparar o caminho para o Evangelho, estava na cadeia. E então ele manda perguntar, depois de ouvir falar de Jesus, se Jesus era aquele que estavam esperando ou se viria outro. Então Jesus manda aos discípulos de João dizerem a ele: digam a ele o que vocês estão vendo. Os surdos ouvem, os cegos veem, os aleijados andam, os mudos falam, os mortos são ressuscitados
e aos pobres. O Evangelho está sendo pregado. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Olhando para esse desfecho final do texto, pensamos: como anda a nossa fé em Jesus? Quanto ela suporta? O que nós conseguiríamos enfrentar por causa da fé? Até onde ela vai? Cada vez mais vemos pessoas abandonando a fé, esfriando espiritualmente. E muitas vezes queremos atribuir aos outros a desculpa do nosso fracasso. Agora, se os nossos ouvidos ouviram a palavra, a pregação da necessidade do arrependimento, se reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados, e os confessamos a Deus, podemos ter a certeza de que Deus nos perdoa. E eu digo, felizes são os que não perdem a fé no Salvador Jesus. A pergunta de João se faz necessária: és tu que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? Não existe outro. Não haverá outro. Não existe outro meio de chegarmos à vida eterna. Hoje as pessoas burlam muitas leis para se conseguir um monte de benefícios. Ninguém conseguirá burlar Cristo para chegar à eternidade. Todos precisam passar por ele. E a exemplo de João, precisamos nos colocar para baixo das sandálias de Jesus. Nos humilhar diante do nosso Salvador, reconhecendo que nós somos pobres e necessitados, e que nada do que temos nas mãos, nenhuma virtude, nada do que fizermos poderá nos dar a vida eterna. Única e exclusivamente aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, derramando o seu sangue para perdão dos nossos pecados e para nos dar vida eterna. Se nós achamos que podemos chegar no céu com méritos, vamos nos assemelhar aos fariseus e saduceus que foram lá às margens do Jordão para ver o que estava acontecendo e que também queriam ser batizados. Quando João Batista percebe essa turma, as palavras dele foram muito mais incisivas, muito mais duras. E ele disse: ninhadas de cobras venenosas. Quem falou que vocês vão escapar do terrível castigo de Deus? Arrependam-se. Esta é a palavra, arrependimento. Mas, pastor, como nos arrepender? Como sentir tristeza pelo pecado se eu não sinto? Eu sinto alegria. Quando nós começamos a sentir alegria pelo pecado, significa que nós estamos morrendo espiritualmente, que não estamos valorizando nossa fé. E depois que o Espírito de Deus sair de nós, aí nunca mais vai haver arrependimento. Portanto, não desprezemos a fé. A fé que foi plantada em nosso coração, ou pela pregação, ou pelo santo batismo, ela precisa ser alimentada constantemente. Porque se não for alimentada, ela vai morrer. E depois que ela morrer, não haverá mais esperança. Portanto, meus queridos ouvintes, irmãos, amigos, não brinquemos com a nossa fé. A fé é um tesouro. A salvação é um prêmio maravilhoso. Veja,
se aquilo que estava em jogo não fosse tão importante, jamais Deus teria mandado o seu próprio filho. Se ele mandou o seu próprio filho, santo, puro, perfeito, vir a esse mundo assumir a nossa situação, pagar pelos nossos erros, isso significa que nenhum de nós poderia pagar, ou que nenhum de nós teria condições de chegar à vida eterna. Portanto, felizes são as pessoas que não abandonam a fé em Jesus. Você tem cuidado da sua? Porque lá no final, a fé do seu avô não vai funcionar para você. A do seu tio, da sua mãe, da sua irmã, do seu irmão, não vai funcionar para você. É a sua. Temos cuidado da nossa fé? Que Deus nos abençoe. Amém.